Bom, pessoal, então vamos lá. Esse vídeo é uma revisão para a prova de história da primeira parte do conteúdo, que é sobre a colonização portuguesa. A segunda parte, que é a colonização de Santa Catarina, isso está na pesquisa que vocês fizeram. E a terceira parte, que é a respeito da Inglaterra nos séculos 17 e 18, está tudo resumido naquela folha que eu entreguei para vocês. Então, essa primeira parte é referente ao conteúdo mais antigo, aquele que vocês já tinham estudado, mas que, no entanto, está na parte dos resumos e dos exercícios e naquela folhinha com uma tabela a respeito da escravização e da União Ibérica, tá? Então, esse vídeo aqui é um resumo sobre somente essa primeira parte. Para começar, em relação à colonização portuguesa, a gente divide ela em duas fases. As fases chamadas de pré-colonial e a segunda fase chamada de fase colonial. Essa é uma expressão que está um pouco em desuso, também pode ser usada como América Portuguesa, mas basicamente ainda se fala aqui. De 1500 até mais ou menos 1530, Portugal não estava assim, muito interessado em estabelecer um projeto de colonização para as terras que ele havia conquistado. Ele começou somente explorando a riqueza que ele havia encontrado logo de cara, que foi o pau-brasil. Então não havia planos de ocupação. Ele ainda preferiu concentrar os seus esforços no comércio com a Índia. E essa madeira, o pau-brasil, ele era retirado do país através de escambo, né, da troca de objetos que para os portugueses tinha pouco valor com os nativos que aqui viviam. Então, esse período é chamado de pré-colonial. A segunda parte a gente chama de fase colonial, tá? Que é quando Portugal, principalmente por conta das invasões de grupos estrangeiros, percebeu que se ele não tomasse conta dessa terra, ele iria perder para alguém, né? Então, planejou fazer uma administração, né? Mandar pessoas para administrar a região. A fase colonial, ela começou com o primeiro projeto, que foi o das capitanias hereditárias. Então, Martim Afonso, ele foi enviado para explorar esse território pertencente a Portugal e estabelecer feitorias. A missão dele era dividir todo o território em pequenas partes, ficar conhecidos como capitanias, e entregar para nobres portugueses com o objetivo de ocupar essas terras que eles tivessem recebido, cultivar, plantar, poderiam utilizar os indígenas que tivessem nesse território como mão de obra, tá? E isso tudo com os recursos deles, né? Portugal apenas dividiu e entrega a carta de doação com uma série de benefícios, né? E também de obrigações do cara que receberia essa capitania, que ele era conhecido como donatário. Esse donatário, ele tinha que ser católico, ele tinha obrigação de cultivar essas terras, ele poderia pegar a capitania e dividir em pequenas partes, chamadas de sesmaria, e entregar para alguém também cultivá-las, tá? Era capitania hereditária porque ele recebia a posse e essa posse passava de pai para filho, porém ele não era dono dessa terra, essa terra pertenceria à coroa portuguesa. Ele tinha que exercer a justiça nessas regiões e também usar a mão de obra nativa, como eu já falei. Então, essas são uma série de obrigações e direitos que esse capitão donatário tinha. No entanto, somente 2 capitanias deram certo, tá? E por uma série de motivos. O primeiro é porque as capitanias que deram certo, né, foram as de Pernambuco e São Vicente, só deram porque investiram na produção de açúcar. Era caro investir na produção, né, abrir engenhos, então não foram todos que tiveram essa oportunidade. Então, as outras 13 acabaram fracassando pela falta de capital para investir nisso. Alguns donatários não tiveram interesse em vir ocupar, outros ocuparam, mas também não conseguiram atrair colonos para receber sesmarias, para ajudá-los nesse processo de ocupação, mas principalmente grupos indígenas. Muitos resistiram, obviamente, né? Então, houve guerras, houve conflitos entre capitães donatários e indígenas também. Com o fracasso das capitanias hereditárias, a coroa decidiu elaborar uma outra forma de administração, que foi conhecida como governo geral. Então, ele manda um representante que, junto com um provedor-mor, que representa uma espécie de tesoureiro,
um capitão-mor que cuida da defesa e um ouvidor-mor que cuida da justiça. Então eram 3 auxiliares para o governador-geral administrar todo o território português. As vilas, né, as cidades, elas iam ser administradas por um funcionário nomeado pelo rei, e cada vila tinha uma câmara municipal, também ocupada por membros eleitos entre os homens bons. Quem eram os homens bons? Eram principalmente as pessoas com poder aquisitivo na região, né, os proprietários de terra. Os 3 primeiros governadores gerais, né, foram Tomé de Sousa, Duarte da Costa e Mendes Sá. O Tomé de Sousa foi o que distribuiu terras, ele trouxe a pecuária, trouxe lavoura de açúcar, né, ele que oficializou esse cultivo, né, estimulou o cultivo de açúcar aqui no Brasil, trouxe as primeiras levas de africanos escravizados, ergueu a capital Salvador, tá? E também veio com ele jesuítas. Então, não foi só degredados, fugitivos da justiça que vieram para ocupar o território português aqui na América. Também vieram pessoas nobres e padres, pessoas interessadas também em enriquecer aqui, em catequizar os nativos, e os primeiros vieram com Tomé de Sousa. O segundo foi o Duarte da Costa, ele já foi um período turbulento. É no período dele que os franceses invadiram o Rio de Janeiro, fundando a França Antártida. Ele também teve que mediar o confronto entre os jesuítas, que estavam dificultando a escravização de índios, e também os colonos. Inclusive foi no período da administração dele em que o próprio filho dele sofreu uma reprimenda, várias acusações por conta de um bispo que veio aqui e ficou horrorizado com o estilo de vida que os colonos e os nativos tinham. E esse bispo, chamado Sardinha, quando ele volta para Portugal para poder falar sobre o que estava acontecendo aqui, ele naufraga e acaba morrendo, né, na mão de índios antropófagos, que é os índios caetés. E como dessa confusão, a administração do Duarte da Costa não durou muito, aí veio o Mendes Sá, que acabou consolidando a autoridade real na colônia, resolvendo esses problemas. Ele extermina os índios caetés, expulsa os franceses lá da França Antártida, né, num movimento que ficou conhecido como a Confederação dos Tamoios. Então ele que acabou, né, conseguindo oficializar a supremacia da corte portuguesa sobre os colonos que viviam aqui. Em relação à parte econômica, dentro do contexto que a gente já estudou, mercantilismo, as colônias elas serviam para quê? Para garantir a riqueza das suas metrópoles. E com o Brasil essa lógica foi a mesma, tá? Então a economia desenvolvida aqui, ela tinha os seguintes caráteres. Primeiro, exportador, ou seja, voltado para a exportação. Segundo, monocultor, então focava-se na exportação, no cultivo de uma única cultura, como por exemplo foi o caso do açúcar. Latifundiário, em grandes propriedades rurais, e escravista, ou seja, utilizando a mão de obra escrava. As principais culturas que a gente teve nesse período, primeiro foi o açúcar, tá? Que aliás, é o primeiro produto que de toda a humanidade foi produzido e comercializado em grande escala no mundo todo. Aqui no Brasil deu super certo porque encontrou terra disponível, solo adequado, clima adequado, e Portugal já tinha tido experiência do cultivo do açúcar em outros territórios, então isso facilitou bastante. Uma coisa importante para o açúcar ter dado certo aqui é que Portugal ele cuidou da produção e transporte. O restante, que era o refino e a distribuição e a comercialização desse produto por toda a Europa, foi com a Holanda. E principalmente empréstimo, investimento de bancos holandeses nessa produção. Essa parceria ela foi fundamental para que a produção do açúcar no Brasil desse certo. E o açúcar ele vai entrar em crise quando essa parceria acaba, que é o que a gente vai ver lá na frente, tá? O açúcar era produzido dentro dos engenhos. Havia vários tipos de engenhos, né? Aqueles grandões que aparecem em novelas, em séries, eram poucos. A maioria eram engenhos menores. Quem era dono de engenhos grandes, que eram os senhores de engenhos, né? Eles tinham tanto poder que eles comandavam não somente a sua propriedade, mas também comandavam a política, né? A sociedade açucareira era bem hierarquizada, então acima vinha o senhor de engenho e as suas famílias.
Aí vinham os sacerdotes, os trabalhadores livres, né? E lá na última escala vinham os escravos. No Brasil também teve o cultivo do fumo e do algodão em menor escala em relação ao açúcar. Esse foi feito em pequenas propriedades, né? São produtos indígenas que foram cultivados pelos colonizadores, né? Que aproveitaram da demanda desses produtos. No caso do fumo, ele foi usado para exportação. Era usado principalmente como moeda de troca na obtenção de escravos na costa africana. E o algodão, ele voltou mais para o mercado interno, porque já haviam outras colônias que cultivavam algodão, principalmente nos Estados Unidos, né, no atual Estados Unidos, que tinha uma demanda bastante grande, principalmente na Inglaterra. Então, o algodão produzido aqui, ele era voltado mais para o mercado interno e para a produção de tecidos rústicos. Então, eles não tiveram o tamanho e a importância que teve o açúcar, mas foram bastante importantes no período. Outro foi a pecuária. Ela se desenvolveu principalmente nas regiões onde não dava para se desenvolver o cultivo do açúcar, que é as regiões do interior, principalmente o sertão nordestino e na região sul. Foram os pecuaristas que tiveram confrontos com grupos indígenas, né, por conta da ocupação de áreas de pastagens, expulsava-se os índios para poder colocar o gado. A sociedade da pecuária ela era considerada mais flexível, porque, por exemplo, um ex-liberto, ele aos poucos ele ia conseguindo aumentar o rebanho dele, e mais tarde ele se tornava dono, né, de um grande pecuarista. Então havia uma ascensão social mais fácil na sociedade da pecuária do que na sociedade do açúcar. Ela começa como uma atividade secundária no início da colonização, mas a partir do século XVIII até os dias de hoje é uma das principais atividades econômicas no país. Em relação à mão de obra escrava, né, que inclusive tem até uma tabelinha numa folhinha que eu entreguei para vocês, falando da diferença como a coroa portuguesa e a igreja trataram a questão da escravização dos nativos e dos africanos. Então, para começar, a mão de obra escrava foi utilizada em larga escala aqui no Brasil. Começou com os nativos e em seguida com os africanos. Foi um processo doloroso que deixou marcas até hoje na nossa sociedade, tá? Causou milhões de mortes, principalmente nesse processo de trazer esses escravos para cá, tanto que alguns consideram que o que foi feito com os povos nativos e com os africanos escravizados como genocídio. Em relação à coroa portuguesa, para ela era mais lucrativo escravizar africanos do que indígenas, então por isso houve um investimento maior. E a Igreja Católica, por uma série de questões, inclusive de interpretações bíblicas, ela considerava pecado escravizar os nativos, tanto que ela lutou, enfrentou bandeirantes na tentativa de protegê-los da escravização para poder focar na evangelização. Mas ao mesmo tempo ela não via nenhum problema na escravidão dos africanos, né, baseado numa ideologia de que seriam almas condenadas à perdição por conta de uma interpretação bíblica, né, e também por ela ter interesse na escravização, por ela ter escravos, então ela não se opôs à escravização africana, tá? Então essa é basicamente a diferença entre a postura dela em relação aos dois tipos de escravos. Bom, essa situação ela vai ganhar um novo cenário quando ocorre a morte do rei Dom Sebastião em Portugal. Ele morreu jovem em batalha, não deixou herdeiros. Com isso, seu primo, que era rei da Espanha, ele reivindica o trono de Portugal também. Então, durante 60 anos, Portugal e Espanha se tornaram um único reino. Ficou conhecido como União Ibérica. Durante esses 60 anos, a gente pode ver algumas consequências. A primeira, a Espanha era inimiga da Holanda. Então, por mais que o rei espanhol tivesse dito que não iria interferir na economia aqui das colônias portuguesas, ele acaba interferindo quando ele acaba com essa parceria. Então, a Holanda era inimiga política e, com o fim da parceria, os colonos aqui brasileiros passam a ter dificuldade na produção do açúcar. A produção cai e entra em crise. A Holanda, tentando não perder essa parcela
né, da produção, o que ela faz? Ela invade o Nordeste brasileiro. Primeiro ela invade ali a região de Salvador, é expulso, e depois eles se fixam na região ali de Olinda e Recife, tá? Eles ficam alguns anos ali e mais tarde são expulsos. Outra questão, juntando a crise do açúcar, o Portugal começa a investir na busca de outras formas de riquezas aqui no território. Sempre houve interesse em tentar encontrar ouro, e agora mais do que nunca, né? Haviam os paulistas ali, né, na região da capitania de São Paulo, também conhecido como bandeirantes, porque eles montavam bandeiras para capturar indígenas no interior, né? Com a ajuda e investimento e incentivo de Portugal, eles passam também a procurar minas de ouro. Então, eles são dois tipos de bandeiras: as bandeiras de apresamento, que ia atrás de indígenas, e as bandeiras de prospecção, que iam atrás de metais preciosos, tá? Com essa entrada, né, dos bandeirantes para o interior, com esse incentivo, eles acabam também expandindo o território, porque desrespeita totalmente os limites do Tratado de Tordesilhas. E o Brasil acaba, depois de vários conflitos, de vários acordos, tendo mais ou menos o tamanho que ele tem hoje. Uma das conquistas dessa época foi o controle da região do Prata, com a fundação da colônia de Sacramento, no sul. Tá? A descoberta de metais preciosos, principalmente na região de Minas Gerais, dá início ao que a gente chama de ciclo do ouro. Então, a gente tem aí esse mapa que mostra um pouquinho como que isso funcionou. Essas bandeiras que estão em azul são chamadas de bandeiras de apresamento, que é aquelas para caçar indígenas, tá? Vocês estão vendo que essas estrelinhas aqui são as missões. As missões eram uma espécie de aldeamentos controlados por jesuítas, por padres, que tinham a função de catequizar os índios, né? E os bandeirantes, eles invadiam essas aldeias e capturavam esses índios já catequizados. Então, esse caminho aqui em azul é o que eles percorriam, né, que eles percorreram atrás de indígenas. As de verde são as bandeiras de prospecção, né, daqueles principais bandeirantes que correram atrás de ouro. Essas em vermelho, elas não vão cair na prova, a gente quase não falou sobre elas. É chamado de sertanismo de contrato, porque se refere às viagens aonde os bandeirantes fizeram, onde eles eram contratados ou para atacar a aldeia ou para destruir quilombos. O mais famoso, por exemplo, foi o Anhanguera, o Domingos Jorge Velho, que destruiu o quilombo de Palmares. Então, eram bandeirantes que eram contratados para fazer esse tipo de serviço. Depois dos 60 anos da União Ibérica, quando Portugal reassume a coroa, né, aí vem um novo cenário, né? Portugal, ele saiu enfraquecido dessa União Ibérica, ele teve várias perdas e agora ele estava numa situação complicada. Crise econômica, a política tentando se recuperar e, obviamente, a pressão da Espanha. Então, o que ele faz? Ele busca se aliar com os principais inimigos da Espanha. Nesse caso, foi a própria Inglaterra. Então, a Inglaterra, ela assina com os portugueses alguns acordos comerciais que vão deixar a Inglaterra sob o controle econômico, controlando economicamente Portugal. Foram basicamente os três principais acordos. Em 1642 foi assinado um acordo em que Portugal concedia vantagens comerciais aos ingleses. Em 1654, a Inglaterra adquire liberdade de comércio de produtos ingleses aqui nas terras da colônia. Então, lembra da história do pacto colonial? Que a colônia só poderia comercializar com a metrópole? Com esse acordo, eles também podem comercializar com os ingleses. Então, os produtos ingleses conseguem espaço aqui na colônia. Em 1703 vem o Tratado de Methuen, que acaba com o protecionismo português. Então, ela abre a economia dela para a entrada de produtos e dinheiro da Inglaterra. Consequências disso: além da total submissão de Portugal ao dinheiro inglês, para as colônias, Portugal aumenta o controle de tudo que é feito aqui, não só na política, mas principalmente na economia, porque já que ela fez esse acordo com a Inglaterra, ela tem que cumprir. Então, ela tinha que controlar
que os colonos aqui nas terras brasileiras garantissem a entrada desses produtos portugueses, produtos ingleses aqui, né? Controlando o que era feito, o que era produzido, por quanto era vendido. Isso vai causar bastante satisfação, porque não necessariamente esses produtos atendiam às necessidades dos colonos e eram muito caros, né? Prejudicando o comércio aqui na região. Isso vai acabar explodindo várias revoltas na época, que ficaram conhecidas como revoltas nativistas. O que são revoltas nativistas? São aquelas revoltas contra determinadas políticas da metrópole. Elas visam a resolver problemas locais, problemas da relação da colônia com a metrópole. Diferente de outras revoltas que nós vamos estudar mais tarde, que já queriam autonomia política. Essas não. Elas são revoltas nativistas voltadas para problemas locais. Foram a revolta dos Beckman, que ocorreu no Maranhão. Um dos maiores insatisfações era relacionada a essas companhias de comércio que foram criadas e que controlavam os comerciantes da colônia. A Guerra dos Mascates, que foi o problema lá entre Recife e Olinda, pela supremacia da vila na região, né? A Guerra dos Emboabas, que tem a ver com a posse das minas de ouro que foram descobertas, então a briga entre os paulistas bandeirantes e os estrangeiros que queriam tomar posse dessas minas, e a Revolta Filipe dos Santos, que é uma revolta contra a cobrança de impostos dos mineiros. Então essas são as consequências que a colônia portuguesa sentiu com o fim da União Ibérica. Para complementar isso tudo que a gente falou sobre essa primeira parte da colonização portuguesa, tem a sugestão de 3 vídeos. 2 vocês assistiram já na escola, seria interessante vocês verem de novo. E um a gente não passou lá, mas tem a ver com o assunto. Então, primeiro foi o novo telecurso do ensino médio, vocês procurem com esse nome mesmo no YouTube que sai certinho, a aula 26, que é aquela que fala sobre a expansão territorial e é sobre a União Ibérica, né? O impacto da União Ibérica e do fim dela. O canal Buenas Ideias, então vocês entram no YouTube, coloca lá Buenas Ideias, o canal tem 2 vídeos, um sobre a construção da capital do Brasil, que fala sobre a fundação de Salvador, o Tomé de Souza, os provedores, né, como que essa galera esteve envolvido nessa fundação, e um especificamente sobre as capitanias hereditárias, então dá mais detalhes sobre elas, e é bem interessante para vocês entenderem por que é importante, como que as capitanias hereditárias têm relação com a questão da posse das terras no Brasil até os dias de hoje. Bom, então essa foi a revisão sobre a primeira parte do conteúdo. Espero que vocês tenham entendido. Em relação à parte 2 e à parte 3, sigam aquelas dicas. A pesquisa e a folha de resumo sobre a Inglaterra, que ali tem tudo que pode ser cobrado para a prova. Ok? Falou!